se chama Daniela, e um sobrenome que eu não saberia pronunciar. Daniela Hasendorf, algo assim. Não sei, me desculpe, eu não consigo pronunciar. Ela me diz que não consegue se comunicar muito com o seu professor, porque existem divergências de opiniões e divergências culturais, né? Então ela me pergunta qual seria o ponto ideal para nos encontrarmos. Bom, Daniela, a primeira questão não é nem estabelecer um rótulo se vocês estão se desencontrando por aspectos idiosincráticos ou culturais, ou seja o que for. O mais importante em qualquer relação é você ouvir. É você tentar entender o outro a partir das visões dele, a partir da perspectiva que ele constrói o próprio mundo. Então talvez seja um momento em que ambas as partes não estejam se ouvindo, não estejam se comunicando dentro dos padrões que são necessários para que essa relação ocorra. Eu penso sempre que as relações surgem em nossa vida, em nossa existência, como uma forma de reajuste, como uma forma de reencontro e principalmente como uma forma de descobrimento entre dois lados, né? Descobrir-se é muito importante, mas descobrir-se dentro da vida do outro é muito mais importante. Talvez essa visão, vamos dizer assim, invertida, não sei se podemos dizer invertida, ela possui um significado muito especial, porque você começa a se entender a partir da necessidade que o outro tem sobre a sua existência. Então não é somente na relação mestre-aluno, mas na relação marido-mulher, na relação entre amigos, na relação entre pessoas de uma mesma profissão, né? Nós estamos muito mais acostumados ao conflito e ao confronto do que simplesmente ouvir, do que simplesmente aceitar o ponto de vista do outro. Esse conviver, ou seja, conviver, ele nos obriga a uma série de outras visões que eu acho que podem ser até muito mais interessantes do que uma visão natural, uma visão normal. Você já parou para se perguntar, por exemplo, qual a sua importância para você dentro da sua história que está inserida na história do outro? Veja bem, não é a importância da sua história na história do outro, é a importância de como você se sente na sua história estando inserido na história do outro. Vamos tentar mudar um pouquinho isso. Imagine você sendo um profissional de uma grande empresa, né, onde essa empresa tem muitos outros grandes profissionais como você. Então, como você se sente estando inserido na sua história, que é o seu sonho, ser esse profissional que você está realizando, mas dentro de um universo ou de uma atmosfera onde existem tantos outros iguais, se não melhores que você. Essa concepção, ela sempre surge a partir do ponto de você se valorizar a partir daquilo que você é capaz de se enxergar, não somente a partir daquilo que você é capaz de se imaginar. É muito diferente, veja bem. A ideia, quando nós nos compreendemos a partir dos olhos dos outros, ou a nossa necessidade, ou a nossa não necessidade, ou quando os outros simplesmente demonstram que nós não somos importantes, como você vai se entender em meio a tudo isso? Então, quando duas partes não estão se ouvindo, quando dois extremos não se escutam, já existe um problema, uma barreira que necessita ser ultrapassada, né? O primeiro passo, talvez, que eu penso é duas partes precisam se ouvir, precisam se comunicar. Um segundo ponto, é que essas duas partes precisam entender os limites fronteiriços de cada uma, né? E se não quiserem estabelecer esses limites, não há necessidade. Agora, a necessidade de se entender em meio ao processo dessa convivência e entender o outro em meio a esse processo também é muito importante, né? Mas eu digo esse entendimento não no sentido de você se colocar como uma parte importante da relação, é o contrário. É você se colocar como um aspecto in da relação, ou seja, o aspecto que tem que ceder, é o aspecto que tem que compreender, é o aspecto que tem que, talvez, tomar escolhas e decisões que vão te colocar um pouquinho mais para dentro, para que você possa permitir que o outro adentre um pouco mais a sua vida. E a mesma forma o outro lado. Agora, independentemente se o outro lado vai atuar da mesma maneira que você ou não, é a sua referência para você que vai fazer a diferença, tá? É como você vai atuar dentro do seu projeto de vida.
dentro do seu caminho vital. Porque no final, as pessoas passam, os momentos passam, as circunstâncias simplesmente desaparecem, mas você continua sendo você. E você vai ter que continuar convivendo com você mesmo.